Salve, salve galera, começamos agora o especial da Copa de 2026 no nosso canal, o fim da Copa. Vamos começar pelo Grupo A, as 4 seleções que estão no Grupo A, certo? México, Canadá e Estados Unidos são os países sedes. E no Grupo A está o país sede México, a África do Sul representando a África, a Coreia do Sul representando a Ásia e a República Tcheca representando a Europa. A República Tcheca foi uma seleção que se classificou na repescagem europeia, venceu a Dinamarca, 2 jogos ali muito apertados. A seleção da República Tcheca, que representa a Tchequia, que é a antiga Tchecoslováquia, existe desde 1992, desde a dissolução da Tchecoslováquia, e está na FIFA desde 92. Tem a alcunha de Národní tým, seleção nacional, e o nome oficial é Fotbalová Asociace České republiky. Faz parte da UEFA. Seu material esportivo é a Puma, seu treinador é Miroslav Kubek, que é tcheco. Capitão é Ladislav Krejci. Maiores participações é do goleiro Petr Cech, 124 jogos. O maior artilheiro é Jan Koller, com 55 gols. A primeira participação internacional da República Tcheca após a dissolução da Tchecoslováquia foi na Euro de 1996, onde terminou como vice-campeã. Desde então participou em todos os campeonatos europeus. Após a separação disputou apenas 2 Copas do Mundo da FIFA, em 2006 e agora que estará voltando em 2026. Tem uma Eurocopa em 1976, né, quando ainda era Tchecoslováquia. Tem o famoso Panenka, que foi o cara que criou a cavadinha no futebol, o jogador Panenka da antiga Tchecoslováquia, que começou a fazer esses gols. Foi campeã dos Jogos Olímpicos em 80 e em 64. Copa das Confederações em terceiro lugar em 97. O vice-campeonato da Euro de 96. Mundial Sub-20, segundo lugar em 2007. E foi vice-campeã mundial em 34 para a Itália, na Copa realizada na Itália. E em 62 perdeu a final para o Brasil na Copa realizada no Chile. Tem 2 vice-campeonatos mundiais, a antiga Tchecoslováquia e a República Tcheca. Seu maior artilheiro é o Koller com 55 gols, seguido pelo Baros com 41 gols e o Vladimir Smicer com 27. Quem tem mais jogos é o Petr Cech, aquele goleiro que usava uma máscara, lembra galera, do Chelsea, com 124 gols. Em segundo lugar, Poborowski, em terceiro, Rosinic. Certo galera? República Tcheca está no grupo A da Copa do Mundo FIFA 2026. Valeu? Tamo junto. Salve galera, vamos falar agora da África do Sul, que está no grupo A da Copa do Mundo 2026, ao lado de México, Coreia do Sul e República Tcheca. A seleção sul-africana de futebol, em inglês South Africa National Football Team, e em afrikaner Swede Afrikanized National Soccer Span, representa a África do Sul nas competições de futebol da FIFA. Seu apelido é Bafana Bafana, um termo da língua Zulu, que significa os garotos. É filiado à FIFA, à CAF e à COSAFA. A alcunha Bafana Bafana, como já falamos, são os garotos. Confederação CAF. Material esportivo hoje em dia da África do Sul é a Adidas. Essa camisa da capa é da Copa de 1998. Foi a primeira Copa do Mundo que a África do Sul disputou, depois que acabou o Apartheid, né? Que era o regime de segregação social que existia no país de Nelson Mandela. O treinador é o belga Hugo Broos. O capitão é Ronwen Williams. Maiores participações, jogador Mokoena, com 107 partidas. E o maior artilheiro sul-africano é o McCarthy, com 31 gols. O futebol existe no país desde o século XIX, mas por conta da discriminação racial oficial que vigorava no país, o Apartheid, até o início da década de 90 não havia uma única seleção, e sim 4 seleções. Federação Branca, Hindu, Bantu e a Parda. Vamos deixar de lado todos esses atributos e vamos aos títulos. A África do Sul foi campeã africana das nações em 1996. Da Copa das Nações Afro-Asiáticas em 1997 e da COSAFA 5 vezes. Os 10 jogadores com mais atuações eu não vou falar, vou falar apenas os 3, que é o Aaron Mokoena, com 104 jogos desde 99, o Benny McCartney com 79 jogos e o Silabonga Noete com 79 jogos. Os maiores artilheiros é o McCartney com 31 gols, Shaun Bartlett com 29 gols e o Phil Mazinga
com 18 gols. Campanhas em Copas. A África do Sul estreou em 1998 e ficou na fase de grupos. Depois voltou a jogar em 2010, quando foi a mandante. A Copa de 2010, as primeiras realizadas na África, no continente africano, lá na África do Sul, que tinha as vuvuzelas e tinha a Jabulani, e onde a África do Sul estreou contra o México, e vai ser a mesma estreia da Copa agora de 2026, só que o México é o mandante, e a África do Sul ganhou da França, galera, só que mesmo assim não se classificou, ficando na primeira fase pelo saldo de gols, certo? Volta agora, certo? Aqui tem os materiais esportivos desde 94, foi a Capa até 98, depois Adidas, depois Puma, depois Nike, Lecoq, Sportif e voltou com a Adidas. A África do Sul no grupo A, para mim, tem grande chance de se classificar em terceiro lugar, né, disputando aí talvez com México e com Coreia do Sul, certo, galera? Tamo junto, Copa de 2026 é no canal O Fino da Copa. A galera, a seleção da Coreia do Sul, que faz parte do grupo A da Copa de 2026, ao lado de México, África do Sul e República Tcheca. A seleção sul-coreana de futebol, em coreano, não dá para se falar aqui por causa das letras, representa a Coreia do Sul nas competições de futebol da FIFA. Filiou-se à FIFA em 1945. Tem sido um dos mais bem-sucedidos times asiáticos desde que fizeram sua estreia nos Jogos Olímpicos de Verão em 1948. Alcunhas: Daegeuk Warriors, Guerreiros Daegeuk, The Tigers of Asia, os Tigres da Ásia, e The Red Devils, os Diabos Vermelhos. Associação de Futebol da Coreia, Confederação da Ásia, material esportivo, Nike. Essa é a camisa das eliminatórias. A da Copa já mudou. O treinador é o Hong Myung-bo, capitão é o Son Heung-min. Maiores participações em jogos: Son Heung-min, 137 jogos. Melhor marcador: Cha Bum-kun, 58 gols. Eu lembro da Coreia do Sul, na minha primeira Copa do Mundo que eu assisti em 86, tinha um símbolo verde, era uma seleção fraquíssima, só que desde 86 para cá é uma das poucas seleções que jogaram todas as Copas do Mundo, ao lado de Brasil, Espanha, Argentina, Alemanha, deve ter mais algum aí que eu não estou me lembrando, eu acho que a Bélgica. O grande jogador hoje da Coreia do Sul é o Son, certo? Que jogava no Tottenham. Ele está nos Estados Unidos. No Los Angeles. Só que a grande campanha da história da Coreia do Sul em Copas foi na Copa em que a Coreia do Sul sediou junto com o Japão em 2002, quando chegou nas semifinais, perdeu o terceiro lugar para a Turquia, foi eliminado pela Alemanha nas semifinais, após tirar Itália e Espanha em jogos polêmicos, tudo bem, mas... Os grandes títulos dos sul-coreanos: Copa da Ásia, 2 vezes, em 56 e 60. Copa das Nações Afro-Asiáticas, 1 vez em 88. Jogos Asiáticos, 4 vezes, 70, 78, 86 e 2018. Universiada, em 91. Desempenho em Copas do Mundo, vamos lá. Em 34, como parte do Japão. Em 54, primeira fase. Em 86, primeira fase, em 90, primeira fase, 94 e 98, primeira fase, em 2002, quarto lugar, 2006, primeira fase, em 2010, na Copa da África do Sul, foi para as oitavas de finais e parou lá, 2014 e 2018, primeira fase, em 2022 passaram para a segunda fase, ganharam de Portugal no último jogo do grupo, em que eliminaram Uruguai e Gana, mas pararam numa goleada para o Brasil, certo, galera? Jogos históricos foram em 2002, 2-1 contra a Itália, né, na prorrogação. O 0-0 com a Espanha em 2002, que ganharam nos pênaltis também. Coreia do Sul ganhou da Alemanha em 2018, no último jogo do grupo. Aquele gol que o Neuer saiu que nem um doido lá. A Coreia do Sul ajudou a eliminar a Alemanha e ganhou de Portugal por 2-1 em 2022. Os uniformes, tal. A Coreia do Sul, para mim, é forte candidata a chegar para a segunda fase em 2026. Talvez em terceiro lugar, pode ser que consiga um segundo lugar, mas não vem fazendo um bom retrospecto. Se classificou tranquilamente, né, nas eliminatórias, mas seus últimos amistosos não foram muito bons. Mas vamos ver como que vai ser a atuação dos coreanos. Valeu, galera! Seleção mexicana de futebol, uma das seleções que mais participou de Copas do Mundo, acho que é a 5ª seleção que mais participou de Copas do Mundo,
é um dos países sedes de 2026. É o primeiro país a sediar por 3 vezes uma Copa do Mundo. Em 70, quando o Brasil foi tri. Em 2000, em 1986, quando a Argentina foi bi, né, nas Copas de Pelé e Maradona. E agora voltará a sediar em 2026, em conjunto com Canadá e Estados Unidos. O México representa... é representado na Federação Mexicana de Futebol como FEMEXFUT, FMF, órgão regulador de futebol no México. No geral, o estádio de casa do México é o Estádio Azteca. A equipe é atualmente a 15ª do ranking mundial da FIFA e joga pela CONCACAF. As alcunhas é El Tricolor, o Tricolor, El Tri, o Tri, em referência às cores tricolores. A associação é a Federação Mexicana de Futebol Association, joga pela CONCACAF. Material desportivo é Adidas. Essa é a de 2014, é bem antiga. O Pitico tá com uma de 2022. 2026, perdão, galera. Essa linda camisa, certo? E essa daí não. Treinador Javier Aguirre. Capitão Edson Alvarez. Maiores participações: Andrés Guardado, 179 partidas. O melhor marcador é Javier Hernández, com 52 gols. O México se classificou para 14 Copas do Mundo e se classificou consecutivamente desde 94. Jogou contra a França no primeiro jogo da história das Copas do Mundo, no dia 13 de julho de 1930. A melhor progressão do México é ter chegado às quartas de finais nas Copas em que foi sede, em 70 e 86. O México nunca chegou a uma semifinal de Copa, hein? Historicamente a equipe de maior sucesso nacional na região da CONCACAF, América do Norte, América Central e Caribe. São a única seleção da região a ganhar um título oficial reconhecido da FIFA. Eles detêm uma medalha de ouro olímpica, uma Copa das Confederações, 2 Mundiais Sub-17, 10 campeonatos da CONCACAF, incluindo 13 Copas Ouro da CONCACAF, uma Copa das Nações da América do Norte e 2 campeonatos NAFC. Embora o México esteja sob jurisdição da CONCACAF, a equipe de futebol nacional tem sido regularmente convidada para competir na Copa América, desde a do Equador em 93, terminando como vice-campeão 2 vezes. Inclusive uma foi o único título da Colômbia e obtendo a medalha de 3º lugar em 3 ocasiões. As equipes mexicanas já jogaram várias vezes a Libertadores de América também, galera. A história do futebol mexicano eu vou deixar para contar num outro capítulo. Títulos: Copa das Confederações de 99 é o maior título da história da seleção mexicana. Copa das Confederações é aquela Copa que não existe mais, mas que era disputada pelos campeões de todas as confederações e pelo último campeão mundial. Copa Ouro são 13 títulos, o último em 2025. Liga das Nações, 1. Copa CONCACAF, 1. Jogos Olímpicos em 2012 e 2020, é bicampeão olímpico. E 4 vezes nos Jogos Pan-Americanos. Competitivo. 1930 parou na fase de grupos. 34 e 38 não jogou. 50 fase de grupos. 54 fase de grupos. 58 fase de grupos. 62 fase de grupos. 66 fase de grupos. Em 70 chegou às quartas finais. 74 o México não foi. 78 fase de grupos. 82 o México não foi. 86 quartas de finais. Em 90 o México não foi devido a uma punição da FIFA por ter escalado jogadores com idade irregular nas eliminatórias. Em 94 oitavas de final. Em 98 oitavas de final. 2002 oitavas de final. 2006 oitavas de final. 2010 oitavas de final. 2014 2018 oitavas de final. Desde 94 até 2018, em todas as Copas, o México passava de fase. Em 2022 ficou na fase de grupos e agora volta como país sede. Mais registros. Os maiores artilheiros da história do futebol mexicano: Javier Hernández com 52 gols, Borghetti com 46, Blanco com 39. São grandes jogadores. Hugo Sánchez, que eu lembro do Hugo Sánchez, que era um grande centroavante do Real Madrid, tem apenas 29 gols, mas é um dos grandes jogadores da história da seleção mexicana. Os maiores jogadores com jogos são Andrés Guardado com 181 jogos, Cláudio Soares 177, Guilherme Ochoa, o goleiro que só aparece em Copas, com 151 participações, e se ele for para essa Copa ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi, baterá o recorde como goleiro com maior número de participações em Copas. E isso aí já foi um título que o Carvajal já teve, que era goleiro mexicano também nos anos 50 e 60, certo, galera? Seleção mexicana não jogou as eliminatórias por ser o país sede,
mas para mim é favorita até a ficar em primeiro lugar no grupo A, junto com a República Tcheca. Muitos esperam que a torcida mexicana faça a diferença, lote os estádios e que o México dessa vez consiga chegar novamente a uma quarta de final, como foi em 86 e 70, e quem sabe a umas semifinais. Arriba!